E eu queria já pedir para você abrir a sua Bíblia em Salmo 146, deixa ela aberta. Eu queria falar um pouquinho sobre o Deus que nós servimos. Nós vivemos num mundo imperfeito e esse mundo imperfeito, ele é cheio de pessoas imperfeitas. Na verdade, ele só tem pessoas imperfeitas. E por isso, esse mundo imperfeito, essas pessoas imperfeitas, elas necessitam desesperadamente de um Deus perfeito. Não tem como nós alcançarmos a plenitude da vida nessa terra se nós não nos agarrarmos a um Deus perfeito. E quando eu olho para isso, eu entendo que o nosso Deus é um Deus perfeito e o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, é um Deus todo-poderoso. Porém, quando a gente olha para esse cenário de imperfeição, essas pessoas, elas buscam preencher essa imperfeição de todas as maneiras. Porque todos nós temos anseios dentro do nosso coração. E permanecerá assim até o último dia da nossa vida. E as pessoas, elas tentam preencher isso, inclusive produzindo coisas, produzindo deuses, produzindo ferramentas, produzindo artifícios para suprir essa necessidade. E nós construímos isso, e as pessoas criam seus vícios, elas criam suas manias, ela tem os seus rituais, ela tem as suas preces, ela tem a sua forma de lidar, porque dentro dela tem um vazio que ela precisa preencher. Só para você ter uma noção, quando você vai estudar um pouquinho a respeito das religiões e dos deuses, somente o hinduísmo são mais de 3.500 milhões de deuses. Só que você tem uma expressão de uma necessidade profunda de que algo preencha o seu coração. Não é por acaso que as pessoas correm atrás de tudo para ficarem mais felizes, mais contentes, mais satisfeitas, para ter pelo menos uma noite de paz, uma noite de refrigério, uma noite de sono. A gente olha para essa realidade que não está distante da nossa, e a gente percebe que as pessoas correm atrás disso, deuses. Elas criam deuses na sua vida, e todos esses deuses nada mais são do que coisas que dependem da nossa adoração para permanecerem vivos. Nós alimentamos esses deuses. Nós alimentamos esse ecossistema falso, pseudo-espiritual, porque o ser humano é isso, o ser humano tem essa necessidade. E esses deuses dependem dos seus fiéis para permanecerem vivos, para continuarem existindo. São deuses criados a partir da necessidade do ser humano. 3.350 milhões de deuses não é por acaso. Onde as pessoas criam um Deus e elas começam a moldar esse Deus de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa. São deuses que suprem parcialmente a necessidade do ser humano. E aí o ser humano não suporta a ideia da morte, de que a vida acaba aqui, então o que ele faz? Eu preciso criar um Deus que me ofereça uma reencarnação. Eu preciso criar um Deus que me dê a certeza de que o dia que eu morrer, eu vou voltar mais evoluído. E criam deuses assim. Outras pessoas, elas olham para a sua personalidade e elas veem que elas são generosas, elas são bondosas, elas têm feito coisas boas para as pessoas no seu tempo, mas para que isso tenha um valor maior do que ela gostaria, ela cria deuses aonde vão dizer para ela que a sua salvação é por meio do seu esforço físico, por meio da sua bondade, por meio da sua doação, da sua oferta. Ou seja, deuses que não se sacrificam, mas eles exigem sacrifício total.
deuses que não dão passo de exemplo, mas pedem que nós demos passos em direção àquilo que foi criado por alguém. São deuses distantes, deuses inacessíveis, são deuses totalmente dependentes dos fiéis. É só fazer um exercício muito simples, porque não tão distante de nós, estamos falando a respeito de algumas religiões que se configuraram a partir da necessidade, mas não distante de nós existem aqueles aqui ao nosso redor que fabricam deuses modernos, colocam as suas carreiras acima de Deus. Então, se não alcançar aquela carreira, a sua vida não tem sentido. Colocam os seus filhos acima de Deus, colocam o dinheiro acima de Deus, colocam suas dores e suas enfermidades acima de Deus. Aquilo que você sente, o seu sofrimento, a sua realidade de vida, os seus desafios são maiores, e se as pessoas não valorizarem isso, tem algum problema. Pessoas colocam templos e lugares, geografias acima de Deus, e de acordo com a palavra de Deus, todos esses deuses são falsos, e eles param de existir no momento que você para de alimentar. Porque eles te dão apenas uma leve e passageira sensação de que você vai receber um alívio. Eles sabotam o seu futuro, te fazendo tropeçar no seu presente. E eu quero ler um texto agora, e nós leremos outros textos na sequência. E deixa eu te apresentar o Deus a quem nós servimos. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus verdadeiro, é um Deus que não falha, é um Deus que não morre, é um Deus que não depende de mim, de você, é um Deus que é tudo, é um Deus que tem tudo, é um Deus que pode tudo. Esse é o nosso Deus. Salmo 146, apenas um versículo, versículo 5. Não precisa avançar, esse aqui eu quero que você apenas ouça, olha só. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja presença está no Senhor, no seu Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Vamos mais uma vez falar com Deus, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus verdadeiro. Pai, mais uma vez nós estamos aqui e pedimos, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos. Nos mostre a realidade espiritual que o Senhor deseja. Nada nesse mundo substituirá o Senhor nas nossas vidas. Tantas coisas se levantam, tentando nos encantar. Tantos deuses são construídos, tentando nos ludibriar. Tantas vezes nós criamos coisas para nos apegar, porque existe um vazio dentro de nós, um vazio na humanidade, que é do tamanho exato de Jesus Cristo. Mas que hoje nós possamos entender de fato que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, que o Senhor é o Deus que nos auxilia verdadeiramente. O Senhor é o Deus que, quando nos apegamos a Ti, nos tornamos bem-aventurados, nos tornamos verdadeiramente felizes. O Senhor é o Deus cuja esperança, ela é palpável. Em nome de Jesus, que a Tua igreja saia deste lugar, que aqueles que estão nos assistindo possam compreender que não existe outra forma, não existe outro meio de alcançar satisfação plena, senão por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o verdadeiro Deus a quem servimos. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deixa eu apresentar para você aqui, de fato, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Primeiro, Ele é um Deus que nos socorre. Esse Deus não é um Deus que depende de nós, não depende da minha oração, não depende do meu esforço, não depende das minhas mãos. Ele é todo poderoso. Ele é um Deus que nos socorre. Versículo 7, Salmo 146, de 7 a 9. O salmista ele vai declarar as seguintes palavras: Ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos,
O Senhor dá vida aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva. Mas Ele frustra o caminho dos ímpios. O que o salmista está dizendo aqui é que quando nós descansamos no Senhor, o Senhor descansa o nosso coração. Esse Deus tem poder para, em meio ao caos que estamos vivendo, acalmar o nosso coração. E nós passamos a colocar esse Deus num patamar que Ele merece, em primeiro lugar. Esse é o Deus que, no momento que você aceita a sua direção, Ele se manifesta ao seu favor. É um Deus que está dizendo para você, você pode aguardar a cura sim, porque eu tenho poder para curar. É um Deus que está dizendo, se você se arrepender dos seus pecados, a sua vida vai florescer, a sua vida vai avançar. É um Deus que diz para você, se você cuidar do seu caráter, do seu coração, eu cuido de todo o resto, eu cuido da sua reputação. Eu cuido daqueles que falam mentiras sobre você. Isso não vai te atingir, isso não vai te afetar, porque você escolheu servir um Deus verdadeiro, que te socorre em todo momento. E todos que buscarem o socorro de Deus, a palavra dele vai dizer que receberá socorro, querido. Você está passando, ou você está sendo oprimido em alguma instância da sua vida por uma pessoa, por um chefe, por um familiar, por alguém que está perto de você, creia, Deus defende a sua causa. Tem coisas que nós não controlamos. Não dá para controlar o que um chefe fala, não dá para controlar o que as pessoas falam ao meu respeito, mas dá para eu buscar o Senhor e pedir, Espírito Santo de Deus, vá até lá e me socorre. E vem em direção ao meu favor. E aí o Espírito Santo está dizendo, você está preso ao pecado, você não consegue parar de tropeçar, você sempre está caindo nas mesmas falhas, nas mesmas pedras, nos mesmos pecados. O Espírito Santo está te dizendo, será que é um vício? Será que é uma compulsão? Será que é uma forma ilícita de você negociar? Ele está dizendo, Deus liberta o cativo. É só clamar ao Senhor, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso. Ele vai trazer o alívio e a direção para você. Talvez você não consiga enxergar um futuro promissor. Talvez você não consiga enxergar saída para as suas situações. Talvez você não consiga ver solução para o seu problema. Entenda uma coisa, que o nosso Deus que nos socorre é o Deus que nos dá nova perspectiva de visão. O mundo vê o caos, eu vejo beleza. O mundo vê problema, eu vejo solução. O mundo vê coisas más, eu vejo coisas boas, porque a lente dos meus olhos é a lente de Cristo. E Ele muda e te conduz para esse lugar. Ele está dizendo, você está cansado de lutar, você está cansado de tanta dor, você está cansado de tanto sofrimento. Presta atenção, esse Deus é o único que tem poder para levantar o abatido. Ele pega você no colo e te dá uma energia que ninguém mais pode te dar, te traz um ânimo que ninguém mais pode te oferecer. Esse é o Deus que nós servimos. Pastor, mas eu me sinto órfão, eu me sinto abandonado. Eu me sinto abandonado pela minha família, pela sociedade, pelas pessoas, por todo mundo. Deixa eu dizer algo para você, Deus sustenta o seu coração, e Ele quer ser o seu pai, a sua mãe, a sua melhor companhia, e Ele está se oferecendo para todos nós hoje, para qualquer pessoa. Tem dias que eu me ajoelho, sozinho em casa e falo, Deus, aparentemente tem tantas pessoas ao meu redor, mas eu estou sozinho. Parece que ninguém me ama, parece que ninguém se preocupa comigo, parece que ninguém está nem aí para a minha dor.
E aí eu vou buscar o Senhor e Ele fala: eu sou o teu refúgio, eu sou o teu socorro, eu estou aí para a sua dor sim, eu estou contigo, nesse momento eu pego você no colo, não tenha medo, não fique triste, pois eu te socorro nos piores momentos da sua vida. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Deixa eu te apresentar mais um aspecto do Deus que nós servimos. É um Deus que é suficiente, diferente dos deuses desse mundo, que dependem de vários fatores. Deus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é suficiente, Ele é tudo, Ele tem tudo, Ele pode tudo, Ele não depende de nada. É o Deus que nós servimos. Deixa eu fazer um raciocínio contigo aqui. Teve um dia que eu precisei comprar um presente para uma pessoa muito rica. E aí me veio uma reflexão. Eu falei: gente, existe coisa pior do que dar um presente para alguém que precisa de tudo. É encontrar um presente para alguém que não precisa de nada. Eu falei: o que eu dou? O que eu dou? Enquanto eu refletia sobre isso, o próprio Espírito Santo falava: esse sou eu. Não tem nada que você possa fazer, que você possa me entregar, que possa suprir alguma necessidade, porque eu não tenho nenhuma. Eu não preciso de nada. E aí o Espírito Santo começa a trazer reflexões. O que você poderia fazer que eu já não fiz? O que você poderia me dar que eu já não tenho? Você acha que você sobe naquele púlpito e prega daquele jeito, e você acha que eu não faço melhor do que você? Você acha que eu preciso que você faça isso em meu nome? Eu sou o suficiente. E Deus começa a trazer o meu coração para o meu lugar. Eu sou aquele que dependo de um Deus que não depende de ninguém. E o meu coração começa a voltar para esse lugar, um lugar de humildade, um lugar de quem precisa de ajuda, um lugar de quem precisa de socorro o tempo todo. Deus não se surpreende com a sua força, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Deus não se surpreende com o seu talento, porque Ele que fornece os melhores talentos do mundo. Esse Deus, Ele não se encanta com o seu serviço, e você chega num ambiente, ou faz uma assistência social, ou serve na sua igreja, ou serve uma família. Deus não se encanta com isso, porque Ele pode servir as pessoas sem a sua ajuda. Deus não se surpreende com as suas habilidades, porque Ele criou o universo com um comando de voz: haja luz, e houve luz. Entenda uma coisa: Deus não se surpreende com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque Ele é dono de todas as riquezas. Por isso que quando nós entregamos tudo que nós temos, por isso que quando nós obedecemos ao Senhor e servimos, devolvemos o nosso dízimo, contribuímos com a nossa oferta, contribuímos com o nosso tempo, contribuímos com as nossas habilidades, nós não fazemos isso porque servimos um Deus que precisa disso. Nós fazemos isso porque esse Deus nos entregou isso, e nós honramos a Ele dando o nosso melhor. O nosso melhor. Queremos que Ele se alegre de nós. Agora, se Deus é suficiente, o que você poderia oferecer a Ele? Diz para mim. O que tem nas suas mãos, na sua casa, no seu bolso, na sua conta bancária, na sua profissão, que você poderia oferecer ao Senhor? O próprio salmista responde, Salmo 147, versículos 10 e 11, ele vai dizer o seguinte: olha o reconhecimento de quem Ele é. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, Senhor,
nem a agilidade do homem que lhe agrada. Aí ele conclui: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Você quer alegrar o coração de Deus? Você quer surpreender o coração de Deus? Você quer fazer Jesus sorrir todos os dias, querido? Tema a Ele de todo o seu coração. Confia no seu amor. Confia na sua graça. Aceite e receba a sua pequenez, porque Ele é um Deus grandioso e quer elevar você a um nível que você jamais imaginou. Não é uma troca, não é uma barganha, pelo contrário, é um ser inferior que reconhece que só existe porque Deus quer. É uma pessoa que reconhece que tem o seu coração batendo e a sua saúde está impecável, porque no céu Deus liberou saúde para mim. E porque Ele é esse Deus suficiente, eu preciso reconhecer que eu sou totalmente insuficiente sem o Senhor. Conforme o tempo vai passando, é natural que o ser humano e a nossa confiança vá sendo colocada naquilo que temos, naquilo que deixamos de ter, naquilo que conquistamos ou naquilo que perdemos. É natural que o ser humano, de tempos em tempos, ele faça um raciocínio: bom, se eu tenho saúde, logo eu posso ganhar o mundo. Mas aí ele adoece e a sua mente vai para o outro lado. Agora que eu estou enfermo, eu me sinto que tudo acabou. Porque o ser humano é movido pelas circunstâncias, ele é movido por aquilo que é exterior. Com o tempo, se nós não vamos fazendo manutenção aos pés da cruz, o nosso coração, ele vai confiando naquilo que nós temos nas nossas mãos. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu me sinto importante. Se eu não tenho nada, eu me sinto inútil. E começamos a correr atrás de deuses para suprir esse anseio dentro do nosso coração. Se nós deixamos Deus de lado, nós começamos a pensar que, se o meu esforço é reconhecido, se as pessoas batem palma para mim, para tudo aquilo que eu faço, aí sim eu tenho valor para elas. Mas quando eu entro e saio, e ninguém reconhece o que eu faço, eu me sinto escanteado. Porque essas são as emoções que batem no coração, na mente, que afloram o ser humano. Começamos a acreditar, se vamos nos afastando da essência do Senhor, começamos a acreditar que ganhamos o coração de Deus com as mesmas ferramentas que ganhamos espaço na sociedade. Se eu estudo e passo no concurso, significa que o amor de Deus também será conquistado por mérito, e não é isso. Mas começamos a associar que alcançar o coração de Deus, que adorar o Senhor, é do mesmo jeito que nós fazemos as coisas nesse mundo. E para mim vem uma lógica muito simples. Quer ter mais dinheiro no banco, querido? Quer uma dica para quem quer ter mais dinheiro no banco? Trabalhe corretamente e trabalhe cada vez mais. E você terá dinheiro no banco. Agora, quer ter mais galardão no céu? Sirva o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Pastor, eu posso fazer as duas coisas? Você não somente pode, como deve. Querido, você quer ganhar o coração do seu chefe? Você que trabalha numa empresa e quer ganhar a confiança do seu chefe, eu tenho uma dica para você: obedeça a tudo que ele te mandar fazer, e você se tornará o primeiro para ele. Agora, você quer ganhar o coração de Deus? Obedeça a tudo que ele mandar você fazer também.
Você entende que o raciocínio é muito lógico. Quer ter saúde física, quer ter uma saúde saudável, uma vida longa. Muito simples, hoje já está virando moda esse negócio. Se alimente bem, faça atividade física, coma comidas boas para alimentar o seu corpo. Agora, você quer ter saúde espiritual e fluir no Espírito? Presta atenção, meu amigo, minha amiga, se alimente todos os dias da palavra de Deus. Construa esse hábito. Comece a perseguir o que de fato não é apenas bom para você nessa terra, mas de forma eterna também. Apenas duas coisas que nós temos. Eu quero resumir isso aqui. Apenas duas coisas que eu peguei na palavra de Deus, que nós temos, que Deus recebe e se alegra. E nós lemos isso agora há pouco. A nossa obediência e o nosso temor. O nosso temor. E como é que nós ensinamos o temor? Deus tem nos dado oportunidades para isso. Eu tenho 2 filhos. E aí de vez em quando a gente põe a mesa para almoçar ou jantar. Aí eles olham para a mesa e falam assim: só isso? Só tem isso? É igual na sua casa também? Não. Só isso. Aí eu preciso ensinar amor ao Senhor, porque se nós temos aquilo sobre a mesa é porque Deus nos deu. E se Ele nos deu é suficiente. Aí eu falo para eles: ao invés de vocês resmungarem, agora eu quero que vocês agradeçam. Os 2 vão orar agora agradecendo ao Senhor por aquilo que vocês acabaram de reclamar. Como é que eu oro, papai? Primeiro, pede perdão porque vocês falaram besteira. E segundo, agradeça ao Senhor porque Ele nos deu. E eu estou ensinando o temor aos meus filhos. Temor ao Senhor. Já, no seu tempo era assim? Quando tu falava alguma coisa, a avó batia na boca, não era assim lá na sua casa? Bate na boca, menino. Para de falar o nome de Deus em vão. Respeita o Senhor. E obedeça a Deus acima de tudo. Se agirmos assim, as palavras do salmista se cumprirão em nossa vida. Salmo 23, versículo 4. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, o quê? Te seguirão todos os dias. Você não vai precisar ir atrás, ela vai atrás de você. Você não vai precisar se cansar para procurar, não, ela vai te achar, querido. Ah, meu irmão, você não precisa se esforçar, quando o único esforço do seu coração é buscar o Senhor de todo o seu coração. Deixa eu trazer para você aqui mais um aspecto do Deus que nós servimos. Olha só, o Deus que nós servimos é o Deus que nos defende, é um Deus que batalha por nós, é um Deus que não vai deixar a gente na furada, não vai deixar a gente sozinho. Falamos há pouco que se nós buscarmos o Senhor, Ele nos socorre. Se nós buscarmos socorro em Deus, Ele socorrerá você, receberemos socorro. Agora não é só isso, porque quem caminha com o Senhor é protegido. Protegido do quê, pastor? É protegido dos ataques do mundo, é protegido do mal, é protegido das ciladas de Satanás, é protegido das armadilhas que o diabo prepara, querido, para você todos os dias. Ele te protege, Ele te defende, Ele te acode, Ele entra na frente e não deixa que o mal te atinja. Salmo 147, versículo 13 e 14, o salmista vai declarar: pois Ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o povo que lá habita. E Ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre o melhor do trigo. E o que o salmista está dizendo
é o seguinte, querido, fique tranquilo, relaxa. Se você serve o Senhor de todo o seu coração, se você o adora, se você está conectado, se você está debaixo dessa graça, se você está debaixo dessa unção e desse temor, Deus defende a sua casa. Sabe de que maneira? O próprio salmista vai dizer: se Deus não guardar, em vão, você vai fechar a sua fechadura, vai colocar a sua cerca elétrica, vai botar 3 portões no seu quintal, em vão, se Deus não te guardar. E o que o salmista está dizendo é o seguinte: ele está dizendo para você, não importa onde você mora, você pode morar num condomínio, onde tem segurança, ou você pode morar numa casa que tem um muro de 1,5 metro, não importa. O que ele está dizendo é que você vai fechar aquela tranca da sua casa, você vai passar corrente naquele portão, só que Deus, enquanto você dorme, Ele reforça todas aquelas fechaduras, e você vai ter uma noite de descanso abençoado. O mal vai passar por ali, e não vai nem passar pela cabeça e entrar na sua casa. O mal vai passar por ali, e vai ser como se não houvesse nada, porque Deus protege você, Deus cuida de você, Deus defende você. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você vai sair para trabalhar, entra no seu carro e aperta o botãozinho, pum, ou aperta o pininho, pum, trancou. E ele está dizendo, sabe o que Deus faz? Você entra no seu carro e tranca o seu carro, e Ele reforça todas as fechaduras, para que você tenha uma viagem segura e tranquila e abençoada. Ninguém vai te tocar, e não é porque o seu carro é seguro, é porque Deus está preservando a sua vida. Pode ser carro blindado, pode ser um Fuquinha, apesar que o Fuquinha hoje está quase o preço do carro blindado, né? Não importa. O que o salmista está dizendo para você é isso. Sabe o que ele está dizendo? Todas as vezes que o seu filho for para a escola, e a minha esposa está com pânico, que ela não quer deixar os filhos ir para a escola sozinha. Eu estou doido para eles irem para a escola sozinhos, e ela não quer. E ela fala, eu não sei se eu vou deixar isso acontecer um dia. Eu falei, vou dar experiência. Mas o que o salmista está dizendo é o seguinte: querido, manda o seu filho para a escola, e não vai ser a esperteza dele, ou não vai ser a agilidade dele que vai proteger. Enquanto ele caminha, Deus levanta um exército de anjos que vai levar e vai trazer ele em paz, em segurança. Porque você escolheu servir um Deus vivo, não um Deus morto, não um Deus que está numa parede, não um Deus que as pessoas inventam, mas o Deus de todo o mundo, aquele que cria todas as coisas. Ele te protege, Ele te defende. Deus reforça a segurança dos seus filhos. Toda vez que você der um passo de fé, saiba que Deus impede que o inimigo te alcance, e Ele abre o mar para você passar. E se o inimigo tentar pisar nas suas pegadas, Deus vai fechar o mar e vai destruí-lo, porque aquele lugar é um lugar santo. É um lugar santo. Esse é o Deus que nós servimos. Ele supre as nossas necessidades. E o salmista vai dizer que Deus honra o seu povo e Ele frustra os seus inimigos. Deus honra o seu povo e frustra aqueles que te perseguem. Eles vão se cansar e não vão conseguir entender porque eu não consigo atingir aquele ser humano. E você sabe o porquê? Porque Deus está defendendo você por onde você for. Seus inimigos se cansarão. Aqueles que te perseguem vão se cansar. Mas eles vão perceber que a mão poderosa do Senhor está sobre você, e nada pode te tocar. Quero terminar esse tempo dizendo para você que todos os deuses do mundo, querido, foram criados a partir de uma necessidade humana. O Deus que oferece reencarnação, porque o ser humano não suporta a ideia de sair desse mundo, é o Deus que oferece coisas que encantam os seus olhos,
Todos os deuses desse mundo, eles foram criados a partir da sua necessidade. Deuses de madeira, deuses de barro, deuses de gesso, o Deus do dinheiro, o Deus da vaidade, o Deus do poder, o Deus do medo. Todos esses deuses, queridos, incompletos, eles são incompletos, eles são fracos, eles são frágeis. Você pode ter o dinheiro que for na sua conta, esse recurso não vai substituir a presença de Deus na sua vida, e você vai descobrir isso. Algumas pessoas precisam chegar nesse lugar para perceber que a sua busca foi uma busca em vão. Mas esses deuses, eles precisam destruir você para permanecerem vivos. Eles te dão com uma mão, mas te arrancam com as duas. Eles te prometem coisas temporárias, mas eles te tiram aquilo que é eterno. Eles tiram o futuro da sua casa, eles tiram o futuro da sua família, eles tiram de você o brilho dos seus olhos. Porém, a Bíblia vai dizer que o ser humano foi criado a partir da plenitude de Deus. Por isso, querido, a plenitude do ser humano somente será alcançada em Jesus. Não existe nada nesse mundo que vai suprir 100% do ser humano nessa vida, exceto Jesus Cristo, porque Ele é o único que alcança ou que eleva o ser humano na plenitude da graça e do conhecimento de Deus. Somente Jesus te ajuda a alcançar a plenitude dos seus sonhos, a plenitude das suas realizações, a plenitude da sua família, a plenitude do seu casamento, do seu ministério. Somente Jesus te ajudará a alcançar a plenitude daquilo que de fato você busca. Na verdade, a plenitude, a bondade, as misericórdias do Senhor, elas não precisam ser conquistadas, porque o próprio salmista declara isso. Deus está ansioso para soltá-las, para que elas possam te alcançar. Mas primeiro, o que você precisa ofertar ao Senhor, juntamente com o seu coração, é a sua obediência e o seu temor. Não existe nada nesse mundo que atraia o coração de Deus mais do que um coração obediente que teme a Deus. Não perfeito, perfeição, esquece, não chegaremos lá nessa vida, mas nós podemos fazer uma declaração diante do Senhor e dizer para Ele: Deus, eu quero temê-lo de todo o meu coração, e eu quero fazer o máximo, eu quero fazer um compromisso contigo, de te obedecer em tudo que você me pedir. Talvez isso não vai acontecer de primeira, mas não importa, o Espírito Santo está com você e Ele vai te conduzindo por vários verdejantes, Ele vai te conduzindo por lugares áridos, mas também por lugares em manancial de água. Ele vai te levando e vai junto com você, ajudando você a buscar o seu amadurecimento gradativo, de acordo com a graça e do poder de Deus. Deixa eu te convidar, se coloque de pé em nome de Jesus. Continue fazendo o melhor. Seja o melhor que você puder, querido. Seja o melhor no que você faz. Busque ser um profissional mais bem sucedido e mais bem remunerado da história, da sua categoria. Busque tudo, busque qualificação, busque melhorar de vida, busque segurança, nada disso é um problema, entenda isso, vai atrás. Amanhã comece a estabelecer novas metas e novos alvos, para você prosperar a sua casa e a sua família, mas preste atenção. Mas antes de tudo isso, querido, convide o Deus Todo-Poderoso para estar contigo nessa jornada. Convide o Senhor. Ele quer estar junto nas suas conquistas. Ele quer estar junto com você quando você disser não para o pecado. Ele quer estar junto quando você fizer um negócio maravilhoso.
Ele quer estar junto quando você estiver junto com a sua esposa e com o seu marido. Ele quer estar junto quando vocês fizerem a viagem dos sonhos. Ele quer estar junto quando vocês prosperarem financeiramente. Ele quer estar junto de você. O Deus Todo-Poderoso precisa estar em primeiro lugar para que todas as outras coisas sejam acrescentadas na sua vida. Convide o Deus Todo-Poderoso para entrar na sua casa. Será que você pode fechar os seus olhos e fazer esse convite ao Senhor? Entra na minha casa, entra na minha família. Convide o Senhor para organizar o seu casamento. Eu quero dizer para você que todos os dias eu tenho pedido isso para o Senhor. Deus, organiza mais o meu casamento. Me deixa mais alinhado com a minha esposa. Eu quero sim, de fato, me tornar um com ela todos os dias. Convide o Deus Todo-Poderoso, querido, para ser o seu sócio. Para de fazer sociedade com gente errada. Faça primeiro uma sociedade com o Senhor e Ele vai direcionar você. Diga para Ele: o Senhor é o sócio majoritário na minha vida, na minha empresa. Convide o Deus Todo-Poderoso, querido, para sentar à mesa contigo e agradeça a Ele por aquilo que Ele tem colocado sobre a sua mesa. Ensine os seus filhos a agradecer a Deus. Ensine aqueles que estão ao seu redor a temer ao Senhor de todo o coração. Convide o Deus Todo-Poderoso a dar direção para a sua vida. Faça isso agora, não perca tempo. Você veio até aqui. Faça esse convite para o Deus Todo-Poderoso, porque no momento que isso acontecer, entenda que os seus olhos vão se abrir e você vai reconhecer que somente com Ele temos garantia. Somente com Ele temos a proteção verdadeira. Somente com Ele temos a segurança. E somente com Ele temos salvação. E quando os desafios baterem à sua porta, eles não vão mais te amedrontar, porque Deus está contigo por onde você for. Nesse momento, reforce esse convite a Deus. Deus, eu convido você para fazer parte da minha jornada. Eu convido você para fazer parte da minha vida. Sou solteiro, se você é solteiro, diga: primeiro eu quero fazer uma aliança contigo, Deus. Primeiro eu quero fazer uma aliança contigo. Primeiro eu quero me casar contigo. Continue com os olhos fechados, queridos. Algumas pessoas que me conhecem, elas sabem que eu carrego 2 alianças no meu dedo. E aí ontem uma pessoa perguntou: pastor, por que você tem 2 alianças no dedo? E eu falei para ele: primeira aliança, essa de prata, foi o compromisso que eu fiz com o Senhor. Deus, eu estou me casando contigo, eu faço uma aliança contigo. E aí a pessoa me perguntou: mas por que você fez isso? Eu falei: porque a minha próxima aliança só se sustentará se a primeira aliança permanecer. O meu casamento só prosperará se o casamento com Cristo permanecer. O meu casamento será cada ano melhor do que o anterior, se o meu relacionamento com Cristo for cada ano melhor do que o anterior. Então faça esse compromisso com o Senhor. Eu me alianço contigo. Eu me alianço contigo. Diga isso para Ele: eu me alianço contigo. Convido o Senhor para fazer parte de tudo na minha vida, para ser o primeiro em tudo na minha vida. E me ajude, Deus, a não dar nenhum passo sem antes te consultar, sem antes te convidar para fazer parte disso. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos, ao buscarem coisas nesse mundo, ao buscarem qualificação, ao buscarem ter uma vida melhor, ao buscarem, Deus, ser o melhor por onde forem, ao buscarem ter uma boa remuneração, ao buscarem ter relacionamentos, que antes de tudo eles busquem o Senhor de todo o coração e que eles o convide a fazer parte de todas essas conquistas. Entra, Pai,
definitivamente nos lares. Entra, Deus, definitivamente nos casamentos. Entra, Deus, definitivamente nas sociedades. Entra, Deus, definitivamente nas paternidades e nas maternidades. Sente, Deus, à mesa com os seus filhos e com a sua igreja. Dê direção para aqueles que precisam. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas. Nós cremos nessa palavra e recebemos, Deus, com alegria o recado dessa noite, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, querido, deixa eu abençoar a sua semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre as suas decisões, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que você, todos os dias, convide o Deus Todo-Poderoso para participar da sua história. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Será que você pode aplaudir o Senhor bem forte, agradecendo a Ele por aquilo que recebeu nessa noite? Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.